Vamos resolver agora o exercício número 8 da segunda lista de exercícios do professor Roger. Na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Feito isto, verifica-se que A é uma função da medida x. O valor mínimo de A é... Bom, primeiro a gente vai separar por partes o que o exercício falou. Este aqui, ó, é o quadrado externo, né? E nós temos aqui dentro um outro quadrado interno. E este quadrado interno acaba, por ele estar inclinado, montando triângulos nos cantos, tá certo? Todos esses triângulos aqui, a gente já vai ver já, são iguais, o que vai facilitar bastante o cálculo, tá bom? Então, se a gente tirar estas partes daqui, o que vai sobrar? Vai sobrar exatamente este quadrado interno aqui, né? E o que é que ele pede? Ele pede para achar o valor mínimo disso daí, porque vai acabar virando uma equação de segundo grau. Então, vamos ver como é que isso se faz. Primeiro de tudo, a gente vai prestar atenção nas laterais. Olha só que interessante. 8 menos x mais x é o lado do triângulo, certo? Este pedaço aqui mais este pedaço aqui dá a soma da lateral. Então, só para vocês entenderem, 8 menos x mais x, o que vai acontecer? Este cancela com este e nós sabemos que o lado do do quadrado externo é 8. Por definição, todo quadrado tem lados iguais. Se este lado aqui é 8, este lado é 8, este lado é 8, este lado é 8. E como é que eu acho a área do triângulo? A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, 8 vezes 8, e eu tenho que a área do quadrado externo é 64. Como o exercício está trabalhando com centímetros quadrados, 64 centímetros quadrados, tá bom? Agora, vamos pensar sobre os triângulos. O triângulo aqui, vamos redesenhá-lo. Ele é um triângulo retângulo, o que facilita também o cálculo. E esse triângulo retângulo, ele tem um lado que se chama 8 menos x e um lado que se chama x, certo? Vamos rever aqui, ó, tá vendo? Então, como é que eu calculo isso daqui? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso aqui, a minha base é x, a minha altura é 8 menos x, e dividido por 2. Isto é da expressão, tá bom? Agora a gente já tem elementos suficientes para calcular, ou seja, a área total é a área do triângulo externo, que nós já calculamos 64, e menos, né? Isso para a gente chegar na área do quadrado interno, menos 4 vezes a área dos triângulos. Por que 4? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E como é que eu sei que eles são todos iguais? Bom, se esse lado aqui inteiro mede 8, e eu sei que este lado inteiro mede também 8, e aqui mede x, portanto, aqui este pedaço daqui até aqui é 8 menos x. Ou seja, os lados têm que ser iguais e, portanto, essas medidas são iguais para todos os triângulos. Você pode ver que aqui é 8 menos x, deixa eu marcar com outra cor. Aqui é 8 menos x e aqui é x.
Aqui é x e aqui também vai ser 8 menos x. E aqui a mesma coisa, x e aqui 8 menos x. Isso é uma definição de geometria, né? Não tem muito como escapar, isso daqui não existe muita explicação, a não ser que vocês deem uma olhada em geometria básica e voltem a esses conceitos, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Continuando. Nós temos 64 menos 4 vezes, qual é a área do triângulo? X vezes 8 menos x, vamos pôr assim entre parênteses, que fica mais claro de ver, né? Que a altura, a minha altura é isto aqui, ó, a altura do triângulo. Isto aqui é a minha altura e isto aqui é a minha base, tá? Então, esta base aqui é este x que veio daqui. E esta altura aqui veio daqui. Tá bom? Então, continuando o exercício. E tudo isto dividido por 2, porque é da fórmula de cálculo de área de triângulo. Então, vamos lá, continuando. A é igual a 64 menos. Aqui, ó, eu tenho um 4 multiplicando. Vamos trocar a cor. Um 4 multiplicando e um 2 dividindo. Então, 4 dividido por 2, 2 vezes. Aqui eu vou fazer a distributiva agora. X vezes 8, 8x, menos x vezes x, x ao quadrado. E aí, retomando, vamos lá. Vamos pegar de outra cor aqui. Então, vamos lá. Vamos A igual a 64, que é a área do meu triângulo externo, menos 2 vezes. Vamos fazer a distributiva. Apaga. Menos 2 vezes 8, menos 16x. Menos 2 vezes menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Então, o que acontece? A gente precisa reescrever isso aqui de forma que isso fique com aquele jeitão que a gente costuma trabalhar com funções de segundo grau para não confundir. Então, o que a gente vai ter? A gente vai reorganizando. Menos 2x. Menos não, aqui é mais. Mais 2x ao quadrado, menos 16x, mais 64. Tá? Esta é uma função de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada nessa função, de forma que a gente consiga visualizar o que é que ela faz. Então, essa função provavelmente deve fazer isso. Por que provavelmente? Primeiro, eu tenho a concavidade para cima, porque isto é positivo. Segundo, ela vai interceptar o eixo y no 64. Este é o meu C, né? O C da função de segundo grau é sempre onde a parábola intercepta o eixo y. E aí, o que a gente faz? Vamos voltar aqui no exercício. Ó, ele fala valor mínimo de A. O que é valor mínimo de A? É o x do vértice, é o y do vértice. Este aqui é o valor mínimo, né? Então, aqui é o y do vértice e aqui é o x do vértice. Esse eixo de cá é o meu eixo x, ou seja, são os catetos, é o tamanho dos catetos dos triângulos, né? E aqui o que é? Aqui é a minha área. Como é que eu vou calcular agora o que o exercício pede, ou seja, a área mínima lá? Simples, a gente vai se valer da fórmula. Qual que é a fórmula? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Esta é a fórmula. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o delta. Qual que é o meu delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, B ao quadrado é menos 16, menos 4 vezes A é 2,
vezes C. O meu C é 64. Tá bom? Então, delta é igual. Este aqui é o quadrado, né? Então, 16 ao quadrado vai dar 16 vezes 16, 256. Então, dá 256 positivo, porque mesmo que esteja negativo, mas o índice é par, fica positivo. E aí eu vou ter menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, eu vou ter menos 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 64. 8 vezes 64 dá 512. 512. Portanto, 256 menos 512 dá menos 256. Tá certo? Então, eu descobri meu delta. Meu delta é negativo, não dá para calcular. Não interessa, não vamos calcular as raízes, né? O menos delta aqui nos diz exatamente isso aqui, ó, que a parábola não intercepta o eixo x. Então, por enquanto, o desenho está batendo. Então, vamos lá. Continuando, eu sei que o meu y do vértice é igual a menos, isto provém daqui, ó, da fórmula, o delta. Quanto que é o meu delta? O meu delta é menos 256. E vezes 4 vezes A. Quem que é meu A? Meu A é 2. Então, vamos lá, 2. Então, eu vou ter menos com menos, mais 256 dividido 4 vezes 2, 8. 256 dividido por 8 deu 32. Tá certo? Então, 32. Se a gente voltar aqui na resposta, a resposta dá D, e D é 32 centímetros quadrados. Tá bom? Essa é a área mínima que a gente pode extrair desta função de segundo grau. Desta função de segundo grau aqui. Tá certo? Essa é a resolução do exercício.